Vamos agora para a nossa entrevista do dia. O nosso convidado já está aqui do estúdio, o doutor Edson Manuel. Com ele eu trato sobre os direitos dos servidores que acabam de deixar a condição de seletivados para o regime estatutário. Aliás, doutor, qual o diferencial de um para o outro? Boa tarde. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. A gente precisa diferenciar, primeiramente, a teu pedido, a situação do seletista para o estatutário. O funcionalismo de Imperatriz, inicialmente, tinha sua carteira assinada e os seus direitos trabalhistas eram regidos pela CLT, pela Consolidação de Leis Trabalhistas. Agora, a partir do dia 1º de setembro passado, eles passam a ser regidos por estatuto próprio, por lei municipal, que já foi aprovada na Câmara de Vereadores, que vai regir ali todos os seus direitos e todos os seus deveres. Muito bem. Então, este é o sistema seletista. O último é o sistema estatutário. O Estatuto dos Servidores Municipais de Imperatriz é que rege desde o dia 8º de setembro. É o que passa a vigorar. Correto. Muito bem. O trabalhador está reclamando que foi dado baixa em sua carteira profissional e que ele, na busca do FGTS, chega junto à instituição Caixa Econômica e tal recurso não lhe é disponibilizado. Por quê? Arimateia, muitas conversas, muitos ditos, muitas notícias circularam a respeito da liberação do FGTS, do funcionalismo de Imperatriz. Ocorre, em síntese, não vou falar aqui das especulações, mas vou falar do que diz a lei. Quem regra a manutenção do FGTS, a administração do FGTS, é a lei federal. Né? Foi lei federal criada especificamente para esse fim. A Caixa Econômica Federal, enquanto órgão administrativo do Executivo, é obrigada a seguir essas leis. Né? Então, não é automático para o trabalhador que migra de regime ter acesso ao seu saque do FGTS, ter acesso ao levantamento do saldo do FGTS. Em verdade, a lei fala em 5 situações: 3 anos sem novos depósitos, doença grave, saque para complemento de compra da casa própria, né? Demissão com justa causa. Né? Enfim, nessas situações estão apontadas, não tem ali migração de regime. Então, esse caso é o que a gente chama de um caso sui generis. É um caso crítico e tem que ser analisado caso a caso. No caso de Imperatriz, não há outra forma de se liberar o FGTS se não for submeter o caso à avaliação do judiciário. Né? O judiciário é habilitado para isso. Só me permita, o cidadão trabalhador, ele tem direito ao FGTS. O dinheiro está lá guardado junto à instituição financeira. Quando ele é dispensado, o patrão dispensou, então automaticamente o FGTS é disponibilizado a esse trabalhador. Sim, é um dos 5 casos que eu apontei, que é a dispensa sem justa causa. Perfeitamente. É o caso de Imperatriz hoje. Patrão da causa. Nesse caso não existe, o que existe é uma migração da relação jurídica. O contrato de trabalho continua existindo, mas existe uma migração da relação jurídica. Por isso que é um caso sui generis, por isso que ele merece ser avaliado pelo judiciário, para aí sim poder ser liberado o acesso ao FGTS, ao saldo da conta de FGTS. Quando o senhor coloca sui generis, dá assim a tonalidade de um fato excepcional. Seria esse o entendimento? Correto, corretíssimo. Agora, diante dessa consideração sui generis, entre aspas, o que vale é, o trabalhador tem ou não direito ao seu fundo de garantia? Todo fundo de garantia que está depositado aos cuidados da Caixa é do trabalhador. Não é da Caixa, não é do governo, não é da prefeitura. Se é do trabalhador, por que não lhe é liberado? Porque não existe lei que prevê a liberação imediata. A mesma lei que eu acabei de te falar agora, das 5 possibilidades, ela diz que justamente uma das possibilidades são 3 anos sem novos depósitos. Seria o caso de Imperatriz. Seria o caso dos servidores de Imperatriz. Eles esperarem 3 anos para poderem acessar automaticamente pela lei que já está em vigência. O que a gente tem colocado para os trabalhadores e o que a gente tem pleiteado junto ao Judiciário de Imperatriz é justamente esse fato de que eles não voltarão a ser trabalhadores seletistas. Por este motivo, eles não terão novos vínculos de FGTS. Por esse motivo, imediatamente eles podem sacar. Isso é importante destacar que eu não estou inovando, eu não estou inventando lei aqui. Esse é o entendimento de vários tribunais país afora.
A gente só está fazendo esse debate com o Judiciário de Imperatriz para esse fim. Doutor. Agora, por que esta situação que o senhor coloca não tem a anuência do sindicato que congrega esses servidores? Arimateia, a situação, a questão de técnica e tática jurídica varia de advogado para advogado. Todos os sindicatos que são ligados a essas categorias dos servidores públicos, eles têm assessoria de uma forma ou outra. É uma questão de tática e de entendimento. Nós não somos ligados a nenhum sindicato, nós somos um escritório de advocacia trabalhista aqui em Imperatriz e nós já temos ações justamente pleiteando essa situação. A liberação da carteira, irregularmente retida, é importante dizer isso, né? E com a liberação da carteira, a liberação do FGTS. Esse é o debate que está se fazendo. Esse seria o procedimento normal. Correto. Quer dizer, deu baixa na carteira, entrega logo a carteira desse trabalhador. Correto. Não foi o que aconteceu, porque a carteira ficou retida por um bom tempo, inclusive suscitando alguns questionamentos. Correto. Continua retida. Perfeito. Continuam retidas? Continua retida. Por isso que estamos ajuizando a entrega imediata da carteira, para o trabalhador poder ir atrás dos seus direitos. Afinal de contas, para o trabalhador, foi apregoado que ele seria dispensado, lhe seria liberado todos esses recursos, a chamada retenção do FGTS já não iria ter continuidade, e que ele, com esse recurso em mão, ele recontratado novamente, só que por um outro regime, e muita gente, contando com esse recurso, fez despesas, fez compromissos. Correto. O que dizer esse trabalhador? Ele vai compreender essa situação? Correto. Existe toda essa expectativa também pelo período do ano. A gente está chegando aqui no final do ano, é aquela perspectiva de fazer uma viagem, de trocar o carro. Sem dizer da dificuldade do dia a dia que estamos a enfrentar agora, né? Sem falar da dificuldade do dia a dia, que todo dinheirinho a mais é bem-vindo para os trabalhadores, né? Então, especula-se desde o ano passado o seguinte: a prefeitura vai liberar o FGTS. O FGTS em nenhum momento passa à próxima prefeitura. O único compromisso da prefeitura, ou seja, do patrão, do empregador, é fazer os depósitos na data certa. Esse é o único compromisso do empregador. Depois é a Caixa e é o governo federal com lei própria. Interessante esse detalhe. Então, hoje, os trabalhadores de Imperatriz, que migraram de regime já desde o dia 1º de setembro, precisam buscar orientação jurídica junto aos seus sindicatos ou a outros advogados privados, né, e saber o que diz a lei da FGTS e quais as possibilidades de saque. A sua sugestão, na hipótese dessa dificuldade toda que estamos vivenciando, a sua sugestão seria de bom ouvir uma ação coletiva ou individual? A princípio precisa ser individual, Arimateia, porque cada caso é uma conta, cada CPF é uma conta vinculada na Caixa Federal, né? Então a autorização tem que ser individual, em princípio, né? Raríssimos casos a nível nacional tem uma decisão que diz assim, até porque não é lei, se você percebe, é entendimento jurídico, mas ainda não está na lei. Na verdade, os nossos legisladores lá no Senado, lá no Congresso e tal, já poderiam ter previsto essas situações, porque a migração de regime do seletista para o estatutário é uma obrigação desde a Constituição Federal de 88. Então, de lá para cá, as prefeituras foram se amoldando. Isso que a Prefeitura de Imperatriz está fazendo não é nenhuma invenção administrativa, é uma obrigação e atraso que ela já tinha e precisava ter feito. Então, a Prefeitura está correta em fazer a migração de regime. O que não está correto em reter a carteira e não está correto em permitir toda essa especulação sobre o FGTS. O FGTS é um direito do trabalhador, está na Caixa, né? Porém, para que se saque nessa situação, precisamos de ordem judicial. Há uma outra situação que está sendo vivenciada pela instituição financeira, segundo, e aqui vou apelar para a especulação, né? Que não há recurso suficiente para atender toda essa demanda, para liberar todo esse dinheiro de uma hora para outra. Daí, o governo segurar o dinheiro junto à instituição financeira, que é utilizado, inclusive, para outros fins, como casa própria e outras coisas mais. O que o trabalhador tem a ver com as atitudes governamentais de administrar esse dinheiro? Se aquilo é um direito líquido e certo, é dele, por que ele não tem acesso? Por que essa burocracia? Correto. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é criado nos anos 60, ali, fruto de uma série de lutas da classe trabalhadora, e é remoldado nos anos 90 com a nova lei e que mantém o caráter social, né? Então, o Fundo de Garantia ele tem justamente esse caráter de quando o trabalhador ficar sem emprego, ele possa estar contando com algum saldo, com alguma reserva, enfim, para poder lhe ajudar a manter naquele período sem trabalho. Ocorre
que existem regras, né? Porque senão, o que o legislador pensou ao criar essas 5 possibilidades? Não, como é compulsório, ou seja, é obrigado esse depósito, se você assinou a carteira, automaticamente o patrão vai colocar lá 8% todos os meses, 8% todos os meses, né? Para gerar a garantia no final, quando ele não tiver mais emprego. Mas, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro usa desse dinheiro para garantir, para ter outras garantias sociais de massa. A própria casa própria, está aí a Minha Casa Minha Vida utiliza desses recursos e outras finalidades, cursos de formação, a própria saúde utiliza de parte desses recursos, né? Agora, no momento do saque é garantido sim. E embora não seja disponível a todo tempo, é do trabalhador, é o direito, só que a forma de sacar agora, neste momento, aqui em Imperatriz, é via ordem judicial. Bem, é via ordem judicial. O senhor sugere, então, que não seja uma ação coletiva, seja uma ação individual, ou seja, cada trabalhador constituir o seu causídico, o seu operador do direito, para buscar esse recurso em favor dele. É isso que o senhor sugere? Nós vamos respeitar a opinião de todos os colegas advogados trabalhistas aqui de Imperatriz e outras cidades, mas neste momento a nossa leitura é essa, enquanto técnica jurídica. Perfeitamente. Vem muita confusão por aí. Pelo que eu estou vendo, o doutor Emanuel está me colocando aqui numa sinuca sem bico. Porque o trabalhador, nessas alturas, deve estar dizendo o seguinte: vem cá, eu fui demitido, deram de baixa na minha carteira, ainda não me devolveram a carteira, eu não tive acesso a nenhum dinheiro, a nenhum recurso, recebi apenas o meu salário mensal, comprei um carro e já estou com prestação em atraso, tenho casa própria, tenho que pagar a própria Caixa Econômica que financiou, não tenho dinheiro para isso, está tudo atrasado, está tudo indo por água abaixo. Doutor, sua orientação ou sugestão a título de considerações finais diante dessa refrega, por gentileza. Correto. No primeiro momento, nós vamos ter na próxima quinta-feira uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde eu imagino que serão colocados vários novos argumentos, enfim. Eu vou estar lá presente, eu estou acompanhando, até porque muitos clientes do escritório... Vai manter essa postura? Essa é a nossa técnica, essa é a nossa decisão técnica por hora, entende? A não ser que apareçam novos elementos jurídicos, porque elementos políticos não podem mudar a decisão técnica jurídica. Um juiz não se pauta por política, um juiz se pauta por leis, né? Se pauta por outras orientações dos tribunais. Por fim, a nossa orientação para os trabalhadores é que se interem, busquem, seja o advogado do sindicato, seja o advogado privado. Vamos nessa audiência, acho que vai ser importante, eu vou estar lá, meus colegas do escritório vão estar lá também, para a gente poder ouvir e também falar. Mas assim, eu faço um destaque que nesse momento é um momento de técnica. Não é um momento de política, não é uma questão de governo A ou B, partido A ou B. Nós temos que resolver uma situação técnica, jurídica, relacionada ao saque do FGTS de cada servidor, de cada um e de cada uma. Eu só queria que a Autoridade de Livre Convencimento tivesse vivenciando um pouquinho das dificuldades, das necessidades do trabalhador que acaba de ter a carteira em baixa, ou seja, dado baixa na carteira, como diz o adágio popular, e passa para uma outra condição, né, de ser ativado para estatutário. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, Arimateia. Saudação. Um breve intervalo, volto já com o nosso Imperatriz Acontece. É um minuto só.